Olá, hoje nossa conversa vai para um cenário bem extremo, quase que de ficção, né? Baseado aqui nos materiais que a gente analisou, como seria a jornada para dentro de um buraco negro? A gente sabe, são aquelas regiões com uma gravidade tão, mas tão forte que nem a luz consegue escapar. E tem o ponto-chave, né? O tal do horizonte de eventos. Exatamente. Parece que se cruzar essa linha invisível aí não tem mais volta. A queda para o centro é certa. Pois é. E é um cenário que, assim, leva a física aos seus limites mais fascinantes e, claro, desafiadores. Força a gente a pensar diferente. Certo, então vamos explorar isso. Uma coisa que me chamou a atenção no material é a perspectiva de quem está olhando de fora. Como que seria isso? Ah, sim. Parece que a pessoa que está caindo entra numa câmara lenta que nunca acaba, sabe? Quase como se congelasse ali perto do horizonte. É a tal dilatação temporal. Isso, exatamente. E o interessante é que isso é relativo, né? Para a pessoa que está caindo, o tempo dela passa normal. Mas para quem observa de longe, Uhum. por causa da gravidade absurda distorcendo o espaço-tempo, o relógio dessa pessoa pareceria ir cada vez mais devagar, até parar. É a relatividade de Einstein em ação, a gravidade mexendo com o tempo. Que loucura pensar nisso, mas enquanto quem está fora vê essa quase paralisia, a experiência real de quem está caindo é descrita de um jeito bem diferente. Bem mais brutal. Ah, sim, sem dúvida. Aí entra aquele termo com nome esquisito, espaguetificação. Soa meio cômico, né? Mas o que significa de verdade? O nome é visual, mas descreve algo terrível. Pensa assim, perto do centro do buraco negro, a diferença da força da gravidade entre seus pés e a sua cabeça, por exemplo, fica gigantesca. Absurdo. Nossa. Essa diferença de força estica o corpo na vertical e comprime na horizontal. É uma força de maré extrema. Os textos são bem claros nisso. A pessoa seria literalmente esticada como um fio Como o fio. e despedaçada até o nível subatômico. Isso tudo em segundos. É a matéria sendo desfeita mesmo pela gravidade. Que fim. Inimaginável. E isso leva a gente pro coração do mistério, né? O que acontece lá no centro mesmo do buraco negro. Uhum. Aí a coisa fica ainda mais especulativa, eu diria. O material sugere que a própria realidade, como a gente entende, pode meio que deixar de fazer sentido. Exato. Falam até que espaço e tempo poderiam trocar de lugar, sabe? E as leis da física que a gente conhece simplesmente não valeriam mais. Como é que a gente pode sequer imaginar isso? Olha, aí é importante entender que a gente está falando de teoria pura. É onde as nossas ferramentas atuais, a relatividade geral e a mecânica quântica, entram em conflito. Elas não conversam bem nesse ponto extremo. Certo. A singularidade, esse ponto de densidade e gravidade que, teoricamente, são infinitas, a gente não tem uma descrição que funcione do que acontece ali. É o fim de tudo, aniquilação total. Ou, como algumas ideias mais ousadas sugerem, talvez seja outra coisa, uma passagem para outro lugar, outro tempo, quem sabe até outra realidade. A física hoje não tem essa resposta. É um grande ponto de interrogação. Então, juntando tudo que a gente conversou aqui, baseado nessa análise, tem o horizonte de eventos, que é o ponto sem retorno. Isso. Para quem vê de fora, tem a dilatação temporal, aquela imagem congelando. Uhum. Para quem cai, tem a espaguetificação, que é essa destruição completa e violenta. Exato. E lá no centro, um enigma total, onde as nossas leis físicas parecem se dissolver. Tem uma frase forte nos textos que resume bem: morrer como matéria, mas renascer como um enigma para a ciência. E é exatamente aí que está a importância de pensar nesses cenários, mesmo sendo hipotéticos, né? Eles nos forçam a encarar os limites do que a gente sabe sobre gravidade, sobre espaço, sobre tempo, sobre a própria estrutura da realidade. Faz sentido. É forçar a barra do conhecimento. É nesse limite que a ciência muitas vezes acha caminhos novos para avançar, testando o extremo. E pra gente fechar, fica aquela pergunta que meio que surge disso tudo, né? Dessa exploração do desconhecido lá no centro. Pois é, se as próprias ideias de espaço e tempo podem se inverter ou, sei lá, perder o sentido ali dentro, como algumas teorias sugerem,
O que isso diz sobre a natureza fundamental da realidade? Será que existem regras mais profundas, talvez, que operam além das leis físicas que a gente consegue entender hoje? Fica aí a reflexão.